Fala aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o 9º ano de Química, apostila 2, capítulo 12, que trata do assunto como são formadas as diferentes substâncias. Vamos lá, então. O primeiro exercício que a gente vai fazer é das atividades finais número 3, que diz o seguinte: alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo que existe no mundo e sua transformação se dariam a partir de 4 elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem outra definição para elemento: conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto, porque se trata de... Então, aqui ele vai falar para a gente do que antigamente era considerado um elemento, hoje não mais, que é a água. A gente sabe que a água tem fórmula química H2O. A água é uma substância, ok? Já que ela contém aqui mais de um átomo, então ela é uma molécula formada por hidrogênio e oxigênio, tá certo? Ela também, como tem mais de um elemento na sua constituição, é considerada uma substância composta, tá? Então, temos aqui água como sendo uma substância composta, tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio, e num total de 3 átomos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Vamos lá. Letra A, é uma mistura de 3 elementos. Não, se a gente entende mistura, mistura na verdade é juntar mais de uma substância. E aqui eu não tenho junção de mais de uma substância. Então, está errado por conta disso. Letra B, uma substância simples com 2 elementos. Não tem como. Substância simples tem apenas um elemento químico. Então, está errado aqui. Uma substância composta com 3 elementos. Ela é uma substância composta, mas não tem 3 elementos. Ela tem apenas 2, o H e o O. Ela tem 3 átomos, então está errado aqui. Letra D, uma mistura de 2 elementos. Não é uma mistura, como a gente viu. Por fim, a correta, letra E, uma substância composta com 2 elementos. Alternativa E, ok? Vamos agora para as atividades finais número 13. Observe a equação química a seguir. Então, deu aqui para a gente e pergunta, letra A. Quantos átomos existem no membro dos reagentes? Então, vamos lembrar. Antes aqui nós temos a seta que vai indicar o que é antes e o que é depois. Antes da seta são os nossos reagentes. Depois da seta, os nossos produtos. Ele quer átomos no membro dos reagentes. Tem aqui uma única substância, ok? Que é o CaCO3. Nessa substância nós temos um átomo de cálcio. Lembra que quando não aparece nada aqui é o número 1. Então, 1 cálcio, 1 carbono e 3 oxigênios, ok? Essa estrutura aqui tem um total de 5 átomos. Agora, no produto, então eu tenho que analisar aqui e também aqui. Nessa substância eu tenho 1 cálcio e 1 oxigênio. Lembra que cada letra maiúscula indica que eu tenho um elemento diferente. Então, eu tenho 2 letras maiúsculas, tenho que analisar o Ca e o O. 1 cálcio e 1 oxigênio. E aqui, 1 carbono e 2 oxigênios. Então, tenho 2 átomos aqui com mais 3 aqui. Também tenho 5 átomos. Letra C agora. Quantas substâncias existem no membro dos reagentes? Apenas uma, é o CaCO3. Tenho aqui. Já na letra D, no membro dos produtos, nós temos uma substância e outra substância. Ok? Então, aqui um exercício aí para a gente lembrar alguns conceitos muito importantes que a gente não pode confundir ao longo do nosso estudo, beleza? Vamos agora para o exercício número 15, que diz o seguinte. Nos experimentos representados a seguir, utiliza-se uma mesma massa de casca de ovo e de vinagre. Então, ó, ele faz o experimento na primeira vez com meia casca de ovo inteira, então ele tem 1 grama de casca de ovo, e no segundo também 1 grama, mas agora a casca está triturada. Então, tá aqui, ó, casca inteira, casca triturada. Nos 2 casos, ele utiliza aqui um volume de 50 centímetros cúbicos de vinagre, 50 ml, tá? Então, tem aqui o mesmo volume
e eu observo aqui que formam algumas bolhas e sai gás carbônico. Então, ele fala que essa é a reação. Então, na casca do ovo, nós temos exatamente isso. Quando eu reajo com o vinagre, que tem essa fórmula, eu formo esse composto que está dissolvido em água, ok? Mas gás carbônico, tá aqui, ó, gasoso, por isso que eu observo efervescência. Então, formam-se bolhas e essas bolhas saem aqui. E formam também água líquida. Então, tá aqui, ó, a casca sólida e o vinagre aqui nosso líquido, ou seja, eu considero ele aqui como essa substância pura, beleza? Vamos lá, letra A. Em qual dos experimentos se verifica maior efervescência no início da reação? Ter maior efervescência significa que forma produto mais rápido, forma gás carbônico mais rápido. Como a única diferença nas duas reações é o jeito que está a casca, numa eu tenho inteira e na outra triturada, a gente tem que na casca triturada eu tenho uma superfície de contato maior entre a casca e o vinagre. Por isso, a velocidade da reação é maior, produz gás carbônico mais rápido. Então, é no segundo caso, aqui no segundo experimento. Lembre-se que quanto mais dividida a minha amostra, maior a superfície de contato dela. Agora, a letra B. Admitindo-se que em ambos os experimentos a casca de ovo foi totalmente consumida, indique em qual experimento se obteve maior volume de gás. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Por quê? Como eu usei exatamente a mesma quantidade de casca de ovo e de vinagre nos dois casos, eu vou ter a mesma quantidade de produto no final, então a mesma quantidade de gás. Qual que é a diferença de um para o outro? A velocidade com que eu produzo o meu gás carbônico. Então, no segundo experimento, eu produzo o meu total de gás carbônico mais rápido do que no primeiro. Mas isso não quer dizer que a quantidade seja diferente. Então, a quantidade nos dois casos é igual, só que o volume de gás que eu obtive, só que a velocidade com que eu obtive esse volume, no segundo caso, é maior. Tá? Então, o que determina a quantidade é quanto reagente eu estou usando. Se for igual, o produto também é igual. Ok? Para a gente fechar agora, exercício número 17. Observa-se que a velocidade de uma reação química é maior quando um comprimido efervescente, usado no combate da azia, é colocado. Então, a gente coloca aqui um comprimido na água. Ele traz aqui duas variáveis. A primeira, o jeito que está o comprimido, se está inteiro ou pulverizado, e a temperatura dessa água. Como a gente já viu, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. E quanto mais quente, ou seja, maior a temperatura, também maior a velocidade. Como ele quer a maior velocidade dessa reação, eu tenho que procurar o caso em que eu consigo conciliar ter a maior superfície de contato, então, entre ele inteiro e pulverizado, eu vou priorizar ele pulverizado. E ter a maior temperatura. Como eu tenho 6, 25 e 45 graus Celsius, eu vou procurar temperatura de 45. É a alternativa B, tá aqui, ó, pulverizado, maior superfície de contato, em água a 45 graus Celsius, maior temperatura. A alternativa B é a nossa correta, ok? A gente fecha a nossa aula aí do capítulo 12 e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.